Olá malta e sejam bem-vindos ao meu canal. O meu nome é Vitor, sou técnico de informática e sistemas e um gigante apaixonado pela tecnologia. E foi esta a razão que me levou a criar este canal. Agora vocês aí vão se perguntar, o que é isso do tecno-russo? Será que o tecno tem a ver com... Não, tecno é porque neste canal eu vou falar sobre todo tipo de tecnologia, principalmente informática e hardware, que é a minha parte favorita. E russo? É porque sou russo. E hoje é o meu primeiro vídeo, então eu decidi trazer algo muito especial, muito lindo e muito caro. 1600 euros. Ora bem, com 1600 euros nós podemos comprar um computador gaming com um Ryzen 3600, com uma motherboard B550, com uma placa gráfica RTX 2070 Super, com 1 TB de espaço em NVMe, com mais 1 TB HDD e uma linda caixa do Fractal Design ou em ZXT ou aquele que vocês preferirem. Tudo isto vai se encaixar dentro dos 1600 euros. O que é que podemos comprar mais? Podemos comprar um carro, podemos comprar um iPhone 12, ainda vai sobrar. Mas não, 1600 euros e nós estamos a falar de apenas um componente de hardware. Senhoras e senhores, apresento-vos RTX 3090. É de facto a primeira vez que eu tenho algo tão potente e tão espetacular nas minhas mãos. Espero que não seja a última. E hoje eu vou fazer um unboxing e análise desta menina. É uma RTX 3090 da Zotac, versão Trinity de 24 GB GDDR6X. Isto é de loucos. Estamos a falar de uma gráfica de última geração baseada na nova tecnologia Nvidia Ampere de 384 bits e nova tecnologia Ray Tracing 2.0, ou seja, Ray Tracing 2. É uma gráfica de 10.496 núcleos CUDA. O que isto significa? Isto significa que ela tem o dobro da performance de uma RTX 2080 Ti, que ainda há meses era a melhor gráfica do mundo. Então vamos começar pela caixa. Logo na descrição podemos ver a nova tecnologia Ice Storm 2.0, que é uma tecnologia avançada de cooling composta por 3 ventoinhas. Sistema Freeze. Isto significa que sempre que não estamos a jogar, ou seja, quando a gráfica está parada, ela desliga as ventoinhas, poupando assim energia e garantindo o silêncio absoluto. Spectra 2.0 Dynamic RGB Lighting, o que significa que vamos ter uma aplicação que controla todas as cores de uma forma dinâmica evoluída. Isto é muito semelhante aos sistemas, às aplicações tais como Aura ou RGB Fusion. E por fim, Firestorm é uma aplicação já conhecida, desenvolvida pela Zotac, onde nós podemos configurar a nossa placa gráfica ou fazer overclock. Bom, se eu tivesse que fazer a revisão apenas da caixa, sim, isto era possível, porque reparem a forma como ela brilha. Isto foi feito de uma espécie de papel. Isto me lembra aquelas coisinhas quando a gente brincava, quando éramos putos. Ao virar de uma forma, conseguimos ver uma imagem, a virar de outra forma, víamos outra. Portanto, é basicamente a mesma tecnologia usada numa embalagem. Zotac, espetacular. E finalmente, antes que eu perca a minha paciência, vamos ao unboxing. E já estamos no interior da caixa. A primeira coisa que nós vamos encontrar, presumo, seja um manual ou um cartão de boas-vindas. Isto está numa embalagem super estranha. Ele diz para nós ficarmos amplifados. E aí está. Temos o cartão de boas-vindas com a apresentação dos produtos e mais alguns features. Temos dois lindos logotipos da Zotac. Reparem que eles incluíram dois, porque se o vosso sistema for branco, vocês vão pôr um preto. Se for um preto, vocês vão pôr um branco. São logotipos autocolantes super brilhantes. Temos também a Quick Installation Guide, que é a instalação de guia rápido. E temos um papel a avisar para utilizarmos os últimos drivers da Nvidia. E chegou o momento... Tadá! Uma típica embalagem da Zotac com o papel anti-estático e bolhas para reforçar a segurança. Em termos de acessórios, apenas temos dois cabos para dar energia, porque esta placa gráfica necessita
de 2 pinos × 8. A maioria das placas gráficas muito potentes, que é o caso da RTX 2080 Ti, é o caso da Raiden 5700 XT, todas elas usam um total de 16 pinos de alimentação. Agora, estes suportes vêm para alargar a vossa ficha de 8 pinos. Agora, qual é o perigo? O perigo é, se a vossa fonte de alimentação não for preparada para 16 pinos e apenas para 8, embora vocês reforçam com este cabo, não quer dizer que a fonte de alimentação aguente. Por favor, tenham atenção a isso. Imaginem que a vossa fonte de alimentação é antiga, mas é de boa qualidade, de alta potência. Aí sim vocês podem estender o vosso conector de 8 pinos para 2 de 8 pinos e utilizar esta magnífica gráfica. E finalmente, vamos a ela. Tadá! Olhem só para este design curvado de 3 ventoinhas a trabalhar em simultâneo, mas de forma alternada. Ou seja, cada uma roda para um sítio diferente, garantindo assim um maior arrefecimento e desempenho da nossa placa. Na parte lateral é a parte mais visível, a não ser que a vossa caixa permita pô-la assim. A Zotac criou o seu sistema RGB, configurado com a tal ferramenta. Aqui também podemos ver o gigante dissipador Zotac. Olhem para este dissipador. Começa numa ponta da gráfica e acaba noutra. Isto sim é o tal Ice Storm 2.0 falado da Zotac. Na parte de cima temos uma backplate em ferro com o logotipo da Zotac RGB. Isto lembra-me um bocado das gráficas da Raiden 5700 XT. Tanto a versão Red Devil, tanto como a versão Asus ROG Strix tem este logotipo deles, em RGB por cima e a restante iluminação RGB na parte lateral. Na outra parte lateral temos o conector PCI Express 4.0. Finalmente, na parte de trás é um design clássico da Zotac, curvado. Na parte frontal da nossa gráfica temos 3 portas DisplayPort 1.4 e uma porta HDMI 2.1 de última geração, de forma que nos permita usufruir da verdadeira resolução 8K. Sim, isto é uma magnífica peça de hardware de última geração com uma gigante potência. Estamos a falar de 24 GB de VRAM numa placa gráfica. O que é que vocês possivelmente podem fazer com estes 24 GB? Bom, certamente não é para jogos. É para fazer render nos vossos programas de edição de vídeo, edição de gráfica, edição 3D. Aí sim vocês vão usufruir a potência total desta máquina. Agora, se vocês forem apenas jogar com esta placa gráfica, bom, sim, ela é a melhor do mundo. Mas será que compensa a gigante diferença entre uma 380? Infelizmente não. A RTX 3090 foi criada sobretudo para criadores e só posteriormente jogadores, porque esta placa é a nova versão do Titan RTX, uma versão melhorada e uma versão mais barata. Esta placa gráfica é baseada numa nova tecnologia de 8 nanômetros, o que significa mais desempenho e menos consumo energético. Ela contém 328 Tensor Cores de terceira geração e 82 RT Cores. Ela tem uma velocidade de base de 1395 MHz e uma velocidade em boost de 1695 MHz. Agora, não é nada de especial, até ela perde ligeiramente contra a RTX 3080. Agora, em termos de largura da banda, nós estamos a falar de completamente loucos 936 GB por segundo. E claro, esta gráfica é de 384 bits, como era o seu rival anterior, a Titan RTX. Em termos de consumo, é uma placa gráfica que obriga-nos a ter uma fonte de alimentação de pelo menos 700 watts, 650 a 700, garantindo um consumo de 350 watts. Mas eu não ia por aí. Em termos comparativos, é a gráfica mais consumista do mercado. Bom, em termos de design e desempenho, posso-vos dizer que esta gráfica é magnífica e estou completamente impaciente para testá-la. Vamos a isso! E para testar esta placa gráfica, eu vou utilizar um computador patrocinado pela Virtua Tecnologia pensada em si. Isto é um computador gaming com processador Ryzen 3600 XT, memórias DDR4 de 3600 MHz da Team Group, motherboard de última geração B550, já com slot PCI Express 4.0, um disco NVMe de 1TB da marca Data com velocidades até 3500 megabits por segundo e uma fonte de alimentação de 700
150 watts. Como podem ver, a gráfica é gigante. Estamos a falar de uma caixa Infortec Crater, que é uma caixa ATX média, e ainda assim nós estamos praticamente no limite. Embora tenhamos um radiador frontal de 240mm, só nos resta um espacinho de cerca de 1,5 mm entre o radiador e a gráfica, que se instalássemos ventoinhas no radiador da parte interior, a própria gráfica já não caberia. Portanto, cuidado quando forem escolher a caixa para esta gráfica. Acerca dos slots, ela de facto ocupa 2 slots, mas pela marca dizem que é 2 slots e meio. Isto porquê? Se nós repararmos aqui nesta linha, na parte de baixo das ventoinhas, é basicamente mais meio slot. Ou seja, mais uma vez cuidado ao escolher a caixa. Se você escolher uma caixa ITX que conta com um espaço mínimo para o arrefecimento necessário, o que pode acontecer é a vossa gráfica encostar praticamente no solo da caixa. E finalmente vamos ligá-la! Temos então aqui o nosso painel lateral em RGB, que posteriormente vamos controlar com a aplicação Spectra 2.0, inclusive o logotipo também em RGB na backplate. E agora, eu vou ligar esta menina a um monitor de 144 Hz, 1080p de 34 polegadas e vamos testá-la num modo gaming tradicional Full HD. Vamos a isso! No Counter-Strike Global Offensive consegui obter cerca de 350 FPS, que é praticamente o que o jogo pode alcançar. Fiz o teste em configuração Ultra e Full HD. O Call of Duty Warzone demonstrou uma taxa bastante interessante de cerca de 150 FPS, também em configuração Ultra e Full HD. No meu querido GTA V, com modificação de gráficos Redux e Reshade, que melhoram drasticamente os gráficos, consegui obter mais de 80 FPS com a configuração de gráficos máxima e 1080p. Neste magnífico videojogo de corridas Forza 4 tive o desempenho máximo, mas curiosamente limitado a 144 FPS. Possivelmente esqueci de desligar o VSync ou o modo de taxa FPS igual à taxa de atualização que existe em alguns jogos. No caso do meu monitor, a minha taxa era de 144 Hz, portanto o jogo se adaptou. No jogo mais esperado do ano, Cyberpunk 2077, em resolução Full HD, consegui obter uma taxa bastante elevada de 80 FPS, tendo em conta em que usei a configuração dos gráficos extrema e sistemas Ray Tracing e DLSS ativados, também no modo máximo. No controle, também com sistema de luzes avançado Ray Tracing ativado e sistema DLSS, consegui obter mais de 130 FPS em Full HD. No Mafia Definitive Edition, neste fantástico remake com qualidade de gráficos em Ultra e resolução 1080p, consegui obter facilmente os 150 FPS. Neste jogo bastante curioso Death Stranding, com gráficos muito realistas e um cenário fantástico, pude usufruir do sistema Ray Tracing e modo de gráficos Ultra e ainda assim consegui obter os estáveis 140 FPS. No pesadíssimo Red Dead Redemption 2, com configuração no máximo, pude jogar a 65 FPS em resolução Full HD. No Microsoft Flight Simulator, que é o novo Crysis em termos de péssima optimização de gráficos, consegui obter 80 FPS com resolução Full HD e gráficos no limite máximo. E finalmente, num dos meus jogos favoritos, Metro Exodus,
consegui usufruir de altíssima taxa de 120 FPS com um sistema de luzes Ray Tracing ativado, configuração dos gráficos no máximo e resolução em Full HD. Resumindo e concluindo, esta placa gráfica é algo totalmente diferente àquilo que já estamos habituados. Ela tem um desempenho fascinante, principalmente quando trabalhamos com ela. Ao nível de videojogos, ela prova o seu valor. Conseguimos correr qualquer tipo de jogo em 4K Ultra HD, com definição máxima, Ray Tracing máximo e DLSS ativo nos jogos que haja, claro. Existe ainda a possibilidade de correr videojogos em 8K, no entanto, ainda não temos a tecnologia suficiente, não temos a potência suficiente para correr a uma resolução tão alta. Agora, se me perguntarem se eu tivesse a possibilidade de comprar esta gráfica, é claro que eu compraria, porque eu vou editar este vídeo logo a seguir. Eu posso editar fotos no Photoshop, eu uso o Illustrator, eu uso o CorelDRAW, ou seja, eu uso programas que necessitam do desempenho gráfico o máximo. Quanto mais tempo eu poupo, mais rendimento, e o tempo é dinheiro, certo? Agora, se o vosso grande objetivo é videojogos e streaming, eu não recomendo esta placa gráfica. Como já mencionei há pouco, esta placa gráfica é a Titan. É uma Titan renovada. Ela foi pensada apenas para trabalho. É claro que com o seu grande potencial, ela consegue atingir níveis incríveis em termos de FPS, em termos de gráficos, em termos de Ray Tracing, mas de qualquer das formas, ela tem o dobro do valor de um RTX 3080 ou então 3080 Ti, que já está a chegar em 2021. Vamos ter outra placa gráfica intermédia entre a 380 e 390, que deverá aproximar imenso ao desempenho da 390. No entanto, vai ter sempre um preço mais barato e vai ser uma gráfica gaming. E é tudo por hoje. Espero terem gostado deste vídeo. Se gostaram, deixem o vosso like, subscrevam o meu canal, partilhem com os vossos amigos. Se não gostaram, comentem, deem um dislike, façam qualquer coisa. Ao nível desta configuração, os preços, os testes de FPS que eu fiz, eu vou deixar isso tudo na descrição deste vídeo. E até a próxima!